Caras Business começando, aqui é o espaço para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos negócios. Em entrevista exclusiva, Sérgio Zimmermann, CEO da Petz, conta como foi o início da carreira e relembra o aprendizado com os fracassos que enfrentou como empresário. Dá uma olhada. Bom, lá em 2002, eu costumo dizer que eu tive o maior privilégio que um empresário pode ter, que foi quebrar. E eu estou chamando de privilégio porque eu foquei muito no aprendizado e fiz todas as reflexões em relação a onde estavam meus erros de gestão. É uma boa dica já de cara assim, já é uma ótima forma de encarar um fracasso, uma quebra, Sem né? dúvida. Aprendizado. É uma escolha que te leva para cima, porque outras escolhas te deixam deprimido, né? Certo. Então, e aí eu tinha um ponto na Marginal Tietê, precisava começar um novo negócio para sustentar minha família, na época com 4 filhos, e tentei ser franqueado da Cobasi, não funcionou porque o gerente não deixou nem falar com os donos da Cobasi, então eu fui aprender mesmo o segmento pet, mas a intenção era montar uma loja só, por isso que o nome era Pet Center Marginal, que já definia Pet Center para definir o que fazia, Marginal para dar um endereço. Então, a ideia central era essa. Só que aí, depois que uma loja dá certo, aí vem aquele negócio do empreendedor, fala, pô, mas se deu certo uma, por que eu não tento 2? Aí foi 2, 3, aí depois, até em 2013 eram 27, aí veio um fundo americano, o Arbo Pincus. Foi uma parceria maravilhosa, uma parceria de 7 anos com eles. E aí a gente saiu de 27 lojas para o IPO, em pleno 2020, ano da pandemia, um IPO super bem sucedido. Qual é a tua ligação com o mundo animal, Sérgio? Bom, eu tenho pets desde que eu nasci, sempre tive pet em todos os momentos da minha vida. Hoje eu tenho um pouco mais, eles ficam em Atibaia. Eu tenho uma área boa lá, são 100 mil metros quadrados de um sítio lá que eles vivem muito bem lá. E dispensa comentários o que o pet representa para a nossa vida. Falamos agora de beleza sustentável. Você sabe o que é isso? Vamos ver o que Itamar Cequeto, CEO da Laces Hair, tem a dizer sobre essa evolução do consumidor na hora da escolha correta e consciente dos produtos. A gente tem aquela consumidora que acabou de fazer uma mudança de estilo de vida, acabou de engravidar, acabou de ter um filho. Então, essa consumidora, ela revisita toda a forma da alimentação dela, todos os hábitos de bem-estar e todo tipo de contato com substâncias tóxicas nocivas para ela e para o seu filho. Então, essa é a forma mais consciente de se conectar a essa evolução na escolha correta dos produtos. Mas também existe um consumidor que ele é mapeado nos Estados Unidos, que ele é representado pelo acrônimo de LOHAS, que representa Lifestyle, Organic, Health and Sustainable. Esse mercado nos Estados Unidos fala-se de 500 bilhões de dólares. E o que ele tem por característica? Se eu comprar um produto que é sustentável e ninguém perceber que ele é sustentável, eu não vou comprar. Esse é o consumidor LOHAS. Mas se eu colocar esse produto no meu contato, por exemplo, um tênis da Vert, por exemplo, uma marca que representa muito isso, uma roupa da Osklen, esta marca vai mostrar que eu tenho um lifestyle e estou preocupado com o planeta. Pelo meu estilo de vida, no meu semblante, eu quero comprar. Esse mercado não para de crescer. E a boa notícia é que quem entra por essa porta, depois precisa sustentar isso. E é aí que a sustentabilidade e a regeneração ganham força. E o que é sucesso para você? Como conciliar a tão buscada felicidade com esse ritmo louco do mercado de trabalho? Nessa entrevista, o empresário Guilherme Ranucci Filho fala sobre as definições de sucesso e propósito no ambiente corporativo. A gente gosta de escreve o nosso sucesso também com 3 S's, mas não 3 cifrões. O primeiro S é o da sensibilidade, a capacidade de sentir. Por quê? O que iguala o pobre ao rico, ao milionário, é a capacidade de sentir. Deus igualou todo mundo, dando igualmente capacidade de sentir. Agora, quando você permuta a sua capacidade de sentir pela capacidade de possuir, pela capacidade de impressionar, pela capacidade de ser perfeito, aí sim você se escraviza. Então o sucesso ele começa a ser escrito com o S da sensibilidade, depois o S da sensatez. Você tem que fazer as coisas de bom senso.
E o terceiro S é o S da solidariedade. Por quê? Não adianta você pensar em ser sensível, sensato, sem ser solidário, porque você vive no mundo com o propósito de interagir, com o propósito de receber e transmitir amor. Essa é a nossa função. Nós só somos um radinho. O poder que a gente tem é um só, é o de abrir o coração para ajudar alguém. Mas esse alguém tem que ser quem? Eu, em primeiro lugar. Por quê? Porque se eu estiver de bem com a vida, olha só que interessante, eu não vou dar trabalho e preocupação para minha esposa, para as minhas crianças, por ninguém que se importe com a minha vida. Se eu estiver de bem com a vida, eu cuido da minha saúde. Ninguém precisa dizer, vai fazer exercício, vai fazer regime. Se eu estiver de bem com a vida, eu cuido do meu intelecto, com informações positivas, com coisas que animam. Se eu estiver de bem com a vida, eu cuido da minha sensibilidade, do meu emocional, dos meus sentimentos. E assim, eu não dou trabalho e preocupação para ninguém. Isto é ser pródigo com os outros. Não é ser egoísta. Egoísta é o contrário. É você designar a outra pessoa a se preocupar com você, porque você não se cuida. O egoísta não é aquele que se cuida, é aquele que delega esta função a outras pessoas, porque não quer assumir as rédeas da sua própria vida, do seu destino. E agora você embarca no quadro Roda de Negócios e confere um bate-papo da empresária Priscila Campos com Sofia Aniceto, que é francesa e apostou no Brasil no ramo de padarias artesanais. Obrigada, Lili. Então, e hoje no episódio do Roda de Negócios, nós trazemos uma empreendedora de padarias artesanais. Então, ela revolucionou tudo. Além de ser uma padaria artesanal, não é qualquer padaria. Ela é francesa, veio empreender no Brasil e acreditou que realmente aqui ela conseguiria um mercado excepcional. Estou com a Sofia Aniceto. Tudo bem, Sofia Aniceto? Muito bem-vinda ao programa. Obrigada. E fale um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Como que você realmente... quanto tempo você está no Brasil? O que você quis investir aqui em padaria? Bom, eu sou a Sofia. Cheguei no Brasil 11 anos atrás. Eu cheguei trabalhando para uma multinacional francesa, né? Varejo de equipamento de esporte. E simplesmente me apaixonei pelo Brasil, né? Eu sempre gostava do Brasil, mesmo na França. Dentro dessa empresa encontrei meu marido, então eu sempre falo que me apaixonei pelo marido e pelo Brasil juntos, né? Nós éramos expatriados. Então, expatriado é o contrato que você tem com uma empresa que você está fora do seu país, mas tem um fim. Aí chegou o fim do contrato, só que nenhum dos dois quis voltar para a França. Então, nós decidimos ficar. Até aqui tudo bem. Ficar para fazer o quê? No Brasil, sem visto, sem nada. Porque o visto é vinculado com a empresa. Então, a partir do momento que você decide sair da empresa, você perca todos a vantagem, né? Então, assim, a gente procurou o que fazer. Sempre gostamos do ramo da comida. A gente sempre sentiu saudade do nosso petit déjeuner francês, né? Com croissant, baguete, manteiga, geleia. Então, foi aí que começou a nascer o projeto da padaria francesa, que a gente chama de boulangerie, né? Aí começou assim. E tudo isso foi 8 anos atrás. Nenhum dos dois era do ramo. Então, aconteceu o quê? Um dos dois teve que voltar para Paris pelo menos 6 meses para poder se formar e aprender a fazer pão, croissant, etc. Então, eu deixei essa parte para o meu marido. Ele que voltou lá na França, que começou todo o treinamento, ele passou o diploma nacional de padeiro lá na França. Enquanto ele estava lá na França se formando, eu estava aqui em São Paulo procurando justamente um local. Aonde que a gente vai fazer esse projeto louco? Que bairro que a gente vai? E aí tudo isso foi andando, né? Demorou, estou resumindo, mas demorou bastante tempo, quase 1 ano, né? Até a gente achou o nosso primeiro ponto, começando a obra, começar a criar essa marca de zero e fazer o bebezinho andar. Né? E como foi você se regularizar e deixar tudo certinho aqui no Brasil? Você teve muitas dificuldades? Sim. É que assim, na minha época, que era 10 anos atrás, quase,
tinha um visto de investidor, que tem, Sim. inclusive, ainda hoje, Sim. né? Só que o valor que você tinha que investir no Brasil era muito mais baixo do que é hoje. Então, a gente fez isso. A gente vendeu nosso apartamento lá da França, pegou todo o dinheiro, levamos tudo para cá, a gente investiu, criamos nosso primeiro CNPJ da vida. Nossa. Aí criamos a empresa, o CNPJ, e a gente conseguiu nosso visto assim. Só que esse visto ainda ele não é para a vida toda. Sim. Você tem que provar depois com esse visto, depois de alguns meses, exatamente, que a sua empresa exista mesmo, que você criou empregos para brasileiros, etc. Sim. Então, foi assim que a gente conseguiu o novo visto, vamos dizer. E em qual área assim, você trabalhava antes de você entrar para essa área da culinária? A gente trabalhava para o varejo. Eu sempre trabalhei no varejo. Fui gerente de loja, muitos anos. Varejo de esporte, varejo de imóveis também. Então, sempre foi mais da parte operacional. Então, você se apaixonou pelo Brasil e resolveu empreender aqui. Sim. E como que está hoje? Como que a sua empresa, na verdade, você teve a primeira, né? Sim. Hoje, na verdade, você já tem 5, pelo que eu entendo. Quase. Quase está vindo, fim de setembro. E ela é só na região de São Paulo? Sim. O que acontece? Quando a gente decidiu montar a padaria, na época, o que eu estava explicando, quase não tinha ninguém. Hoje tem muitas padarias artesanais, orgânicas, que estão se desenvolvendo, mas na época quase não tinha ninguém. A gente estava com esse projeto louco, e só tinha uma pessoa também, que era um francês, inclusive. Então, foi um projeto bem desafiador no início, porque você não encontrava nada, que seja de matéria-prima, que seja de maquinário, que seja de mão de obra, para achar um padeiro no Brasil que sabe fazer pão de fermentação natural. Até hoje, é uma dificuldade que a gente tem. Então, realmente, no início foi tudo muito louco. Tudo muito louco, tudo muito desafiador. E não deu certo no início. Não sei se eu posso contar um pouco da história, mas é assim, você chega com um projeto lindo, uma boutique, que a gente chama de boutique, né? Uma boutique linda, um investimento muito alto que você fez, você jogou toda a sua vida dentro desse projeto, e aí você abre. E aí você abre e não dá certo. Os clientes entram, desculpa a palavra, mas os clientes me xingavam, entravam na minha loja. Você não tem coxinha, você não tem pão de queijo, você não vende cigarro. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu fiz? Que produto que eu escolhi? Então, a gente teve uma grande dificuldade no início, porque eu acho que na mentalidade, no Brasil, né, é padaria portuguesa, sabe? Sim. E aí você chega, e você é uma padaria francesa, aí no início os clientes não entenderam. Então a gente teve uma dificuldade muito grande, é que o meu produto não encontrou cliente no início. Não encontrou. As pessoas entravam, e aí foi muito difícil. A gente passou um momento, quase largamos tudo. Sinceramente, fugimos para a França, quase. Tudo isso com uma criança de 5 meses, que tinha acabado de nascer aqui no Brasil. Até que em um momento, a chave virou. Não sei se a gente que educou nossos clientes lá no bairro, né, no primeiro, que é na Zona Sul de São Paulo, ou se também o brasileiro foi mais curioso, começou a procurar, a mudar um pouco seus hábitos alimentares, mas aí até que, enfim, o meu produto encontrou o cliente. E tudo isso demorou uns 6 meses. Então, você passa 6 meses, assim, de... você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. E você jogou... E éramos os 2 juntos. Não tinha nem ele para me salvar ou eu para salvar ele. Era nós 2 no mesmo barco. Durante um ano, meu marido acordou 2 da manhã todo santo dia, de segunda a segunda, para fazer o pão. Porque a gente não tinha mais cash, a gente não tinha mais dinheiro para contratar padeiro, etc. Então, a gente teve realmente um momento... Ele chegava na padaria às 2, estava saindo da padaria meio-dia, eu chegava meio-dia, deixava o nenê com ele, e eu fazia toda a parte de vender o pão, de meio-dia até às 8, às 9 horas da noite. Nossa. E nosso ritmo foi assim durante um ano. Mas todo mundo sabe que qualquer marca, qualquer empresa que estabelece no Brasil, ainda mais quando vem de um mercado que você precisa estudar, ele é desafiador. Assim como o primeiro empreendedor, e a ideia realmente do programa é essa, né? A ideia do programa é realmente motivar e todo mundo saber que
se você não persistir naquilo que você acredita, se você não se dedicar naquilo que você acredita, nada vai funcionar. Você tem que ter fé. Porque tem que ter muita fé e muita disposição, porque o começo é você por você. Não existe outro. Ninguém. Você não tem. É muito difícil hoje um empreendedor iniciar suas atividades já com um aporte de capital absurdo, a fim de colocar uma equipe que funcione, mesmo porque tem estudo de mercado, tem a viabilidade, tem a aceitação, tem o tempo também, porque você também tem que conquistar, você tem um tempo de conquistar, então você tem aquele investimento do seu tempo e até dos seus próprios recursos, que você realmente colocou tudo você apostou nessas padarias. Sim. E tem uma coisa que é muito difícil aqui no Brasil, que, por exemplo, na França é uma outra realidade. Primeiro aqui, quando o seu CNPJ é novo, ninguém acredita em você, ninguém confia em você. E que seja tudo, que seja banco, que seja fornecedor. Então, realmente, você passa os primeiros meses, ninguém fez... você compra um maquinário que vem de fora. Ninguém faz parcelado para você. Não, porque não te conhece, seu CNPJ é novo, você não tem faturamento, você não tem nada. Então, você tem que pagar tudo à vista. Então, seu cash flow, ele some, assim, super rápido. Outra coisa também, que pode ser óbvio para o brasileiro, mas que não era óbvio para a nossa. 80% das minhas vendas são no crédito. O que acontece? Você recebe só um mês depois. Sim. Então, tem tudo isso no início, que quando você monta o seu business plan, no início a gente não tinha todas essas dicas, entre aspas, né? A gente teve muita dificuldade com isso, tinha que pagar tudo à vista. O banco também, você vai no banco, você fala, nossa, meu projeto é legal, eu acredito, vai dar certo, o meu business plan é sólido, eu já sei, tá tudo certinho. Aí o banco fala, sim, tá maravilhoso, bonito. Então, mas eu preciso de 400 mil, porque eu não tenho cash, tá difícil. Tá bom, mas para te emprestar 400 mil, você tem 100 mil para colocar? Não, se eu tô aqui, é que eu não tenho nada, é que eu preciso de ajuda. Então, aqui no Brasil, eu acho que tem os bancos não acreditam muito nos jovens empreendedores e nas pequenas e médias empresas. Na França, você tem um apoio muito maior. Sim. Se você chega com um business plan sólido, com já alguma bagagem que a gente fala, o banco vai apostar e vai te emprestar. Aqui você já tem que chegar com dinheiro no banco para o banco te emprestar dinheiro. Eu trabalho há muito tempo com empresas estrangeiras, então eu sei totalmente o trabalho que dá até para você se organizar no Brasil. O Brasil ele tem uma estrutura totalmente diferenciada, não sei se vocês sabem, mas quando a empresa ela precisa de capital lá fora, ela faz um plano de negócio. Então as empresas elas não acontecem do susto. Muitos brasileiros hoje, eles abrem empresa, passam na junta comercial, vão lá e abrem, meu CNPJ saiu. Já vocês já vêm de uma cultura mais concreta. Então, para vocês fazerem acontecer, vocês fazem um estudo, vocês acreditam naquele projeto e vocês desenham ele. Então, hoje, realmente, o brasileiro ainda ele não trabalha com isso, ele não tem essa cultura. E é por isso que vocês vê tanta dificuldade hoje na parte financeira, na parte de crédito, assim como vocês, como qualquer outro novo empreendedor. Então, hoje, para você conseguir algum crédito no Brasil e conseguir iniciar suas atividades, você realmente precisa ter já pelo menos um capital ou Sim. uma estrutura totalmente diferenciada, né? Hoje, a prestação de serviço ela também é muito mais fácil do que um comércio. Imagine você ter que comprar toda essa matéria-prima para poder exercer, porque além da estrutura que você tá colocando, que é uma boutique, que não foi um investimento barato, porque ele já exige um outro patamar, o seu público ele é mais elitizado. Sim. E ainda por cima você tinha matéria-prima com criança e sem caixa. Então, assim, eu realmente acredito que é muita fé, como você disse, né? Mas é persistência. Sim. Então, hoje, o brasileiro ele também se adaptou a várias situações. A parte da culinária, ela ficou melhor, né? O brasileiro, antes, ele não tinha tantas culinárias diferentes aqui. E pelo que você também tá colocando, a sua padaria, ela foi uma das primeiras colocadas aqui. Então, para o brasileiro, é totalmente diferenciado. Então, qual foi a dificuldade de você entender o paladar dos brasileiros? Porque, na verdade, por mais que tenha baguete, por mais que tenha geleia, o croissant, eu sei que existe a culinária sua, ela é diferenciada de um croissant que nós achamos em qualquer tipo de padaria. Então, ele tem um tom francês. E achar esse público para você foi muito difícil? Sim. Eu vou te contar dois exemplos que vocês vão dar risada, vocês vão entender minha dificuldade.
Quando a gente abre a padaria, tem toda uma parte da população onde que eu tenho minha primeira loja, né, que já viajou, que já conhece o coração, que tem uma comparação, né? E tem toda uma outra parte que não tem isso. E é assim, quando eu abri minha padaria, um dos valores da minha padaria era de tornar acessível esses produtos para todo mundo. E assim, eu não quero que você venha na minha loja e você compre uma baguete por semana. Não, eu quero que você venha todo dia, que você compre uma baguete todo dia. Como que eu vou conseguir isso? Eu não posso vender minha baguete R$25. Sim. Você não vai vir comprar um pão R$25 todo dia. Então, a gente teve esse aposto também, desde o início, de ter produtos de qualidade com preço acessível, vamos dizer. E aí, isso foi uma primeira dificuldade. Quando foi captar esse público que não conhecia, que nunca tinha viajado para a França, vou te dar um exemplo, que na França a gente tem um produto que se chama gougère. Uma gougère é como se fosse um pão de queijo aqui no Brasil, com queijo gruyère. Aí eu fazia gougère. Lá na minha vitrine tinha gougère. Eu não vendia nada dessa gougère. Falei, gente, não é possível. É a melhor venda na França nas padarias. Como que eu não vendo aqui? Aí um dia eu converso com uma amiga minha brasileira. E ela falou para mim, coloca pão de queijo francês. Aí o que eu fiz? Fiz o mesmo produto, troquei a etiqueta e coloquei pão de queijo. Nossa, eu comecei a vender horrores desse pão de queijo. Por que eu estou falando isso? Porque para o meu público ter a curiosidade de provar o produto, primeiro eu tive que trocar o nome, tive que ser uma coisa atrativa visualmente, de trocar o nome para os meus clientes provar. E poder atender a cultura dele. Um pão de queijo, pão de queijo eu vou experimentar, porque pão de queijo, esse aqui é francês, ele deve ser diferenciado, mas ele não deixa de ser um pão de queijo. Tem outra coisa também, outro produto, eu trabalho com confeitaria também, né? Então, eu uso chocolate. Na confeitaria francesa não existe doce de leite, brigadeiro, as receitas são diferentes. Então, a gente trabalha muito com chocolate amargo. Eu me lembro de uma cliente que entrou na minha padaria, aí eu tinha uma torta de chocolate amargo. Aí ela provou, ela falou, não é muito doce, não sei, eu não gostei muito. Falei, tudo bem. Aí falou, lá na padaria do lado, eles fazem uma torta que eu adoro, eu vou lá todo dia, eu como. Falei, tá bom. Aí essa cliente, eu fiquei, como eu estava lá todo dia, né, no início, todos os dias à tarde, aí ela ficou um tempo sem voltar. Um dia ela voltou, e ela olhou para mim e ela falou, nossa, a sua torta é a melhor. E eu me lembrei dela. Falei, não, mas espera aí. Você tinha falado para mim que seu paladar não estava muito acostumado, que não era muito doce. Ela falou, eu já mudei tudo agora. Ela falou para mim assim, eu já mudei meu paladar, hoje eu gosto de coisas menos doces. Então, para voltar na sua pergunta, eu acho que a forma do brasileiro se alimentar está mudando muito também. Está mudando muito as referências. Acho que hoje em dia as pessoas estão procurando comida, né, mais saudável, menos doces, menos aditivos. E sempre foi a proposta da minha padaria desde o início, né? Então, depois da época da pandemia, acredito que teve uma reeducação alimentar, teve uma reeducação de até atividades físicas. Então, assim, o brasileiro ele teve que se colocar nisso justamente porque a gente precisava de saúde. Para você ter uma resistência melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor, você tem que fazer uma reeducação alimentar. Onde você consegue qualificar melhor aqueles produtos que realmente fazem bem sem adesão à sua saúde física, sem adesão à sua saúde. Então, assim, e hoje você está com quantas lojas? Então, hoje a gente está com 4 lojas e vou abrir uma quinta lá no final de setembro. E quais as regiões dela? É todo São Paulo, Zona Sul. Toda Zona Sul. É estratégico. Vou explicar um pouquinho. O que acontece? Quando você abre uma loja nova, com uma produção nova, é um investimento muito grande, porque você tem que trazer forno. Outra coisa que é muito difícil para mim é matérias-primas e maquinário. Vem tudo de fora. Então, todo dia eu dependo do câmbio, todo santo dia. Hoje, por exemplo, eu cotei todo o maquinário para a nova loja. Eu abri a última 2 anos atrás. Triplicou o preço, coisa do câmbio, né? Triplicou as coisas. Então, e assim, tá tudo na Zona Sul. Por quê? Porque hoje eu tenho uma produção só, aonde que tem minha primeira loja embaixo e ela abastece as 3 outras lojas. A nova loja que eu vou abrir agora, no final de setembro, vai ter uma nova produção também. Para quê? Para poder abastecer as futuras outras lojas, que vão ser mais perto daqui do Morumbi, etc.
Então, é estratégico também. É altamente esses estratégico. lugares. Exatamente, porque hoje você colocar a produção em todas, eu acredito que seria uma quantidade muito grande de custo. Não dá por causa de custo e por causa de mão de obra também. Muito difícil. Muito difícil. É assim, para eu conseguir um padeiro, para fazer pão de fermentação natural, eu preciso de 1 ano. Porque os padeiros que eu contrato aqui no Brasil, eles têm muita experiência, só que eles têm experiência de trabalhar com pré-mistura. Eles pegam uma pré-mistura, esperam uma água, mistura tudo, coloca no forno e está pronto. O meu pão demora 35 horas para ficar pronto. Então, hoje, eu tenho realmente um problema também de mão de obra. Vamos abrir 10 lojas. O meu marido é um pouco louco dentro da nossa empresa. Fala, vamos abrir sim, mas quem vai fazer o pão? Não tem como. Eu tenho um processo de treinamento, de contratação de treinamento, que é muito demorado, muito. Entendi. E hoje, na verdade, depois que você passou por toda essa fase, chegou onde você chegou, porque realmente foram várias padarias, e não é qualquer padaria, é uma boutique. Sim. Nós sabemos que a estrutura dessas boutiques, elas são diferenciadas, o investimento é alto. Então, você já passou por aquela fase do susto, hoje você está mais estabilizada. E o que você coloca isso daí como aprendizado durante todo esse período que você passou? Porque se você for olhar para trás, já pensou se você tivesse desistido? Que foi quase aconteceu. Eu me lembro, uma vez eu estava chorando sozinha no escritório lá na primeira loja. E eu falei, vou voltar para a França, vamos voltar para a França. E aí o meu marido falou, não vamos não. Nossa vida está aqui, a gente investiu tudo. E a gente acreditou sempre no nosso produto, sempre desde o início. Até os momentos que foi difícil, o que a gente fez? A gente nunca mudou as receitas, por exemplo. Eu poderia ter comprado farinha que não era francesa, que não era importada, uma manteiga também. Só que se tem uma coisa que a gente nunca abriu mão foi a qualidade. E eu acho que o que salvou a gente foi isso também. O que salvou e fez o negócio crescer também. Então, a gente reduziu a gama dos produtos. Em vez de ter 5 pães diferentes, só tinha 2. Mas eu nunca abri mão da qualidade dos produtos. O que hoje eu posso falar é que, assim, você tem que ficar pronta a sair da sua zona de conforto. Sim. E, assim, a gente era expatriado de uma multinacional. Eu não vou falar que eu tinha uma vida fácil, mas eu não tinha algumas perguntas, nem me perguntava, né? Como que eu vou pagar um aluguel? Aí, quando você sai da sua zona de conforto e que você começa a empreender, tem um momento que, a sua vida muda inteira, né? A gente não tinha caixa, a gente não tinha mais nada, nem plano de saúde eu tinha, um momento, não tinha como. Então, você tem que estar pronta a sair da sua zona de conforto. E eu peguei um aprendizado, né, que fala, para a vida toda. Primeiro, que se você acredita em algo, vai até o final. E outra coisa é que aqui, pelo menos no Brasil, né, eu sempre falo que é montanha-russa aqui. Porque minha vida aqui até hoje, né? Hoje tudo bem, eu tenho 5 lojas, mas ainda tá assim. Que você começa assim, fica assim, de repente vem o Covid. Aí você volta assim, depois você sobe de novo. Eu acho que todo mundo tem que entender que a vida é uma roda gigante, né? E você tem que estar preparado para todas as situações da sua vida. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo. Mas é a verdade. E você tem que acreditar no seu potencial e no seu sonho. Eu não digo para você que a sua história é diferente, porque até a minha também foi dessa forma. Existe a falência, existe o recalcular rota, existe o repensar em algumas situações. O tempo todo. Mas, assim, você tem que realmente focar naquilo que você acredita e hoje você está de parabéns por tudo que você conquistou. E para mim é uma honra te entrevistar. Eu deixo aqui hoje como mais um aprendizado sobre empreendedorismo, que tudo que a gente conquista hoje é por persistência. Ninguém sai dando certo no primeiro momento, né? Então, eu fico te agradecendo. Fala o nome das suas padarias para poderem te conhecer melhor. Em francês ou em português? Então, em francês é Boulangerie Jules e em português é Padaria Jules. Então, assim, vale a pena conhecer, porque realmente se tomou uma proporção grande. Então, até eu quero conhecer. E agora, gente, eu deixo com a Lili. Muito obrigada, Lili. E nós ficamos por aqui. Até a próxima.